você vai para tempo de contrato e valor de mercado. Esse é o valor de mercado do Luan. Não, ouvi dizer que vale 10 milhões de euros. Não vale 10 milhões de euros. Vale por quê? Tá jogando num time bem bosta. É a realidade. Eu sei que isso aqui vai chegar para São Paulino. São Paulino vai ficar puto, mas a virada que vocês tomaram da gente no último Paulistão e não ter passado do Água Santa mostra que eu tenho a razão, tá? Então, de repente, vai marcar o Barolo, aí vai vir alguém aqui. O time é uma bosta. O time de São Paulo é uma bosta. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês viram na introdução, o Fernando do canal Insta Verde, não importa o que digam, acabou soltando essa, que o São Paulo é um time bosta. Ele também repercutiu que o Luan será jogador do Palmeiras. Para explicar para vocês, ele levou dois conteúdos, uma live e depois ele fez um vídeo e fez uma marcação citando o nosso nome também, porque pegamos um trecho dessa live dele e soltamos no canal de cortes para vocês, né, repercutir, para ver a repercussão da galera. Eu ainda não tinha feito nenhum vídeo referente a ele e citado em nada do Fernando. Então foi isso que rolou em um primeiro momento. E depois ele acabou soltando um vídeo onde ele acabou citando a gente, né? E contextualizou um pouco mais os vexames do São Paulo, né? Não acabou citando todos os vexames que o São Paulo teve, e realmente teve bastantes vexames na última década do São Paulo. Ele fez um contexto referente a tudo isso. E nessa live, pelo que eu vi, ele acabou falando do time do São Paulo, né? Não colocou a instituição em nenhum momento, chamando o São Paulo Futebol Clube de bosta, mas falando do time. Pelo que eu entendi, é pelo momento do São Paulo, que acabou sendo eliminado pelo Água Santa e acabou citando também o título perdido pelo São Paulo no Campeonato Paulista, onde São Paulo havia vencido o primeiro jogo por 3-0 no Morumbi e depois tomou 4-0. Mas já quero aqui antecipar ao segundo vídeo dele, onde ele disse que o São Paulo não conseguia vencer do Corinthians. É preciso contextualizar isso, vamos lá. Eu vou tentar listar alguns vexames de cabeça que eu sei que eu vou esquecer. Por exemplo, não conseguir ganhar do Corinthians. Ficar um bom tempo numa desvantagem absurda contra o Corinthians. Vexame. Realmente teve um período onde o São Paulo enfrentava o Corinthians e tinha certas dificuldades, mas é preciso contextualizar. Bom, se pegarmos a última década do São Paulo, começando por 2012 até 2022, o São Paulo pelo menos ficou ali 5 anos sem derrotas para o Corinthians dentro do Morumbi. Em 2017, o São Paulo perdeu para o Corinthians, onde teve aquele episódio do fair play do Rodrigo Caio. E fazendo as contas, o São Paulo ficou pelo menos aí 5 anos, meia década, vencendo o Corinthians no Morumbi. E mesmo assim, uma fase horrorosa, o São Paulo teve ali uma postura contra o Corinthians na sua casa. O total foram 11 jogos, São Paulo venceu 7 partidas e empatou 4 jogos. E para quem tá uma bosta, eu acho que não foi tão ruim assim não. E outra, né, se a gente parar aqui para começar a falar de tabu, o tempo que ficou sem vencer de um rival, meu amigo, daí se você for puxar, você acha coisas do tipo, né? Após aí vencer o Corinthians por 2-1, o Palmeiras colocou fim em um tabu de 85 anos sem vencer o rival alvinegro em casa pelo Paulistão. Daí, se você puxar mais um pouquinho, você encontra mais essa. O Palmeiras volta a vencer o São Paulo no Morumbi pelo Paulista após 25 anos. Então, se você coloca ali, ó, em 2022 foi a quebra do tabu do Palmeiras. Os caras ficaram 2 décadas e meia sem conseguir vencer o São Paulo no Morumbi. O time que tá na bosta, do jeito que ele falou, cara, não conseguiria segurar um tabu desse por mais que seja no Paulistão. E mais pra frente neste vídeo, ele fala em um trecho onde o São Paulo é apenas uma areinha ali no sapato do Palmeiras. A gente vai chegar lá, segura aí. Sendo assim, no primeiro momento que ele acabou falando nessa live, né, galera, a gente deu para interpretar a colocação dele referente às contratações do São Paulo, o momento aí que o São Paulo vem vivendo financeiramente horrorosa, que todo mundo sabe, nós torcedores são paulinos reconhecemos que o São Paulo realmente não está lá essas coisas. E também os tipos de contratações que o São Paulo vem efetuando e talvez não seja aí um time competitivo. Mas já que depois ele levou esse segundo vídeo, né, aprofundando um pouco mais para gerar esse debate, aí ele vai precisar receber uma certa resposta. E pelo que deu para entender, ele quis dizer aí nesse primeiro momento, deixando bem claro para vocês, porque existem 2 momentos, tá? Então nesse primeiro momento, ele quis mostrar para o público dele que o São Paulo é um time ruim hoje, e que tem lá o Luan, que é um bom jogador, que está com esse imbróglio de renovação contratual, e o Palmeiras enxergaria ele como uma boa peça, uma boa opção ali para reforçar o elenco deles. Ele acabou levando uma informação, que tem ali um amigo que conhece um pouco de São Paulo ali de bastidores, e ele acabou juntando tudo, né? As falas do Abel, os elogios do Abel Ferreira junto ao Luan, ele começou a meio que ligar, né, e tentar encaixar e viu que talvez tenha alguma coisa ali.
ele acabou juntando tudo isso e cravou o Luan no Palmeiras. Deixando a entender, né, que o Luan trocaria facilmente o São Paulo, que vive um momento horroroso, tá uma porcaria o São Paulo hoje, falando da parte do futebol, né, e comparando com o Palmeiras, vivendo aí anos gloriosos de grandes conquistas, a situação financeira boa, ele acabou meio que ligando a isso e falando, pô, o Luan certamente trocaria ali o São Paulo, que tá muito mal, pelo Palmeiras, que vem ganhando títulos. Em um primeiro momento, foi isso que interpretamos do Insta Verde, mas ele levou esse segundo vídeo, galera, onde ele acabou levando ali o São Paulo da última década e tal, e acabou, cara, afirmando que o São Paulo é um time bosta. Só que assim, pro cara chegar e falar isso, primeiramente, ele tem que olhar pro passado do seu clube. Já que ele contextualizou a última década do São Paulo, ele tem que olhar pro seu time também. O São Paulo, de fato, vive aí uma situação horrorosa ultimamente. Todos os clubes já passaram por isso. Lembrando que o Palmeiras tem 108 anos de vida e o São Paulo tem apenas 93 anos. O São Paulo ainda não é um clube centenário. E olha a grandeza e as grandes conquistas que o São Paulo já teve. Daí eu vou levantar uma polêmica agora. Tira da história do Palmeiras Parmalat, Paulo Nobre, Crefisa. O que sobra? Qual a história do Palmeiras? Claro que isso não vai apagar as conquistas do Palmeiras aí nessas fases vitoriosas, com grandes parceiros aí, investidores e outras coisas mais. Mas vale lembrar que tudo que o São Paulo tem foi conquistado somente com as próprias pernas. Daí um torcedor palmeirense, pegando essa década vitoriosa que eles têm, e chegar soltando que o seu rival é um time de bosta, é fácil fazer isso, né? É igual bater ali em cachorro morto. Mesma coisa seria nós pegar aqui os anos vitoriosos do São Paulo de Telê, o tri brasileiro com Muricy Ramalho, e chegar por aí chamando os rivais de bosta. Só porque você tá ganhando tudo. Se você for olhar aí na história do futebol, cara, cada clube tem a sua era vitoriosa, a sua era de fracassos e de vergonhas. E o Palmeiras não está longe disso. É uma atitude até corajosa dele sair soltando que o seu rival é um time de bosta. E eu confesso pra vocês, na época vitoriosa do São Paulo, eu confesso que eu não lembro de ver torcedor chegar e soltar que o seu rival é uma bosta, que tá um time de bosta. Claro que tem a zoeira, né? A zoeira faz parte. Mas chegar ao ponto de chamar de bosta, eu acho um pouco ofensivo. Eu quero saber a sua opinião. E esse vídeo eu vou rebater algumas questões que ele acabou levantando. Vamos retornar para essa primeira parte, onde ele disse que o Luan, ele não é unânime entre os torcedores do São Paulo. Se liga aí. A torcida do São Paulo, vocês podem perguntar pro Barolo. Eu podia mandar mensagem para ele agora aqui na live. Ele não é unânime na torcida do São Paulo, Luan. Se você perguntar a cada 10 São Paulinos, talvez, eu vou chutar, inclusive vocês podem divulgar lá para São Paulino que eles vão confirmar isso aqui. De 10 São Paulinos, 6 gostam do Luan. 4 questionam. Pode perguntar, pode fazer essa pergunta pro Barolo se vocês quiserem. A cada 6 São Paulino, a cada 10, 6 talvez gostam, 4 questionam, ou então 4 gostam e 6 questionam. Não é claro, não é conclusivo. Ou 5/5. Beleza? Realmente o Fernando não conhece muito bem aí o vínculo do Luan com a torcida do São Paulo. Vou te provar agora com uma enquete que eu fiz e também um vídeo onde eu presenciei a torcida gritando o nome do Luan, pedindo o Luan. Isso porque o Luan não é nenhum camisa 10, não é um meia clássico, não é ali um ponta de velocidade, nem um atacante. Ele é apenas um volante de marcação e mesmo assim o cara é ovacionado pela torcida do São Paulo. Eu estive em pelo menos a metade dos jogos do São Paulo esse ano no Morumbi. E todos os jogos a torcida gritava o nome do Luan. E o torcedor São Paulino que vai aos jogos, que vai no estádio, não me deixa mentir. A torcida começou a pedir o Luan, hein, rapaziada. Luanzinho vai entrar a pedido da torcida, hein. O Luanzinho vai entrar agora, hein? Olha a reação da torcida com a entrada do Luan, galera. A torcida gosta demais do Luanzinho, hein, mano? Tá com moral o Luan, hein, meu? Vambora, Luan. Esse é apenas um dos vídeos que eu consegui capturar no momento onde a torcida estava gritando o nome do Luan. E ano passado foi a mesma coisa, cara. O cara é sempre ovacionado pela torcida. Daí veio o Fernando, palmeirense, soltar que o cara não é unânime entre a torcida do São Paulo, que entre 10 lá, 6 gosta, a metade gosta, a outra metade não gosta. Aí eu mostro pra ele que tá totalmente equivocado. E ainda solto aí pra vocês também uma enquete que eu acabei criando lá no Twitter. Tá aí na tela pra vocês. Ainda coloquei o seguinte, ó. Vi um palmeirense dizer que o Luan não é unanimidade
entre os torcedores do São Paulo. Você concorda? Eu coloquei assim, pra mim é banco, 27,2%. E embaixo, não, titular absoluto, 72,8%. A grande maioria, cara, adora o Luan e a enquete tá aí para provar. Mais de 500 votos. E se você olhar ali, eu ainda coloquei titular absoluto. Pro pessoal que é um pouco mais crítico, né, cara, não concordar muito e acabar votando no sim, que para ele é banco. E se eu colocasse apenas um sim contra não, certamente esse percentual iria aumentar. Então, meu caro amigo Fernando, nessa aqui, cara, você mandou muito mal. Você tá bem equivocado, viu, cara? Isso porque ainda o Luan vive um imbróglio de renovação e alguns torcedores estão putos com ele, porque tá demorando para renovar e tudo mais. Senão, cara, esse percentual seria muito maior. Agora vamos para o segundo momento. Primeiro momento aí encerrado, que foi a live, e agora vamos partir para o vídeo do Fernando. Vamos lá. Fala, rapaziada, beleza? Bom, hoje eu vou conversar, que eu sei, com dois públicos aqui, né? Público do canal, que é, em grande maioria, público palmeirense, mas vai inevitavelmente falar com o rival São Paulino que tá em férias, né? Por que será que tá em férias? Porque mais uma vez se apequenou diante do Água Santa. Bom, e olha que a gente tem o risco nesse conteúdo, porque a gente também vai jogar com o Água Santa, mas a nossa lista de vexames é muito menor que a do São Paulo Futebol Clube. Então, que ainda aconteça uma situação do Água Santa ser campeão, aconteça aí um vexame, né, do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras deu menos vexame na última década. Então nessa parte é óbvio que temos que concordar com ele, que na última década, comparando a vexames, a lista do São Paulo é enorme. Isso é inquestionável, mas é muito fácil um rival que está em alta hoje, vencendo tudo, acabar comparando, fazendo essa comparação. Seria a mesma coisa que, se Deus quiser, daqui uns 10 anos, o São Paulo começa a vencer tudo e o Palmeiras perde tudo, é rebaixado de novo, a gente chegar aqui e fazer essa comparação. Mesma coisa seria nós, né? Repercutimos o São Paulo campeão da era Muricy Ramalho, era Tele, era Cilinho. Isso aí chamando aí rival de bosta assim facilmente. O futebol já mostrou pra nós várias histórias, cara. Nem sempre o time que hoje está em alta, que faz uma década aí vitoriosa, consegue permanecer isso. Se você for olhar, sempre há uma troca. Uma época aí é o Palmeiras, uma era é o Corinthians, depois é o Santos, o Flamengo recentemente, antes foi o São Paulo. Então vive assim uma troca. E isso não é para sempre, cara. A fase que o São Paulo vive hoje, acredito eu que não vai ser para sempre. A mesma coisa do Palmeiras vitoriosa hoje. O dia que a Crefisa sair, cara, eu não sei o que pode se tornar o Palmeiras. Bom, vamos continuar. Vamos lá para o próximo trecho. Só que eu queria deixar claro, porque apareceram alguns torcedores, e eu não desrespeitei a história do São Paulo. Tá bem claro que eu chamei o São Paulo de bosta, porque é uma bosta. Virou uma bosta. E eu vou tentar listar alguns vexames de cabeça que eu sei que eu vou esquecer. Por exemplo, não conseguir ganhar do Corinthians. Ficar um bom tempo numa desvantagem absurda contra o Corinthians. Vexame. Não conseguir passar do Tadieres. Vexame. Não ganhar do Del Valle, mesmo sendo um time organizado, uma final, também é vexame, no meu ponto de vista, tá? Até porque o Palmeiras enfrentou o Defensa e Justiça, mas era campeão de Libertadores, e a gente falou basicamente que aquele Mundial que o Palmeiras tinha feito foi um Mundial abaixo e vexatório, e perder pro Tadieres e não avançar para Libertadores, vexame. Parar para o Água Santa, vexame. Cara, são tantos que com certeza eu esqueci dos demais. Sim, realmente possui outros vexames do São Paulo. Tadieres eu estava lá, teve o jogo do Colón, Defensa e Justiça, teve o próprio Mirassol, que foi montado ali pelo WhatsApp em cima da hora e o São Paulo acabou perdendo. Lanús também, tem diversos realmente. Nós São Paulinos aceitamos e sabemos o real momento que o São Paulo vive hoje. Isso ninguém discute. E você falou que não desrespeitou a história do São Paulo, chamando de bosta, mas no final você acabou afirmando que o São Paulo é sim uma bosta. Então tá meio contraditório isso aí, viu? E eu não desrespeitei a história do São Paulo. Tá bem claro que eu chamei o São Paulo de bosta, porque é. Bom, nesse trecho o Fernando deixou muito bem claro que não desrespeitou a história do São Paulo, e só me bastava essa também, o cara chegar nesse ponto, um time que não tem nenhum mundial, querer falar da história do São Paulo, onde a obsessão dos caras é a nossa história. E o São Paulo não é uma bosta, meu amigo.
Não é, cara. O São Paulo passa por essa fase muito por conta de pessoas incompetentes que geriram o São Paulo em um certo período. Uma fase que a grande maioria dos clubes do Brasil já passaram, inclusive vocês, que foram rebaixados 2 vezes e quase caíram uma 3ª vez. O São Paulo está tentando se levantar com as próprias pernas, assim como conseguiu as conquistas vitoriosas aí na história. Muito diferente de vocês, que quando estava lá embaixo, precisou de recursos externos, ajuda de parceiros para se levantar. Porque se tirasse hoje a Crefisa do Palmeiras, naquela época que vocês estavam lá embaixo, caindo para quase uma 3ª vez para uma Série B, eu duvido que o Palmeiras estaria hoje no patamar que está. Porque eu vi tanta atuação bosta e merda e pequena do São Paulo nos últimos Brasileirões, contra a Juventude, contra uma série de times de pequeno... É em casa no Morumbi, é fora de casa. Eu devo ter esquecido uma série de vexames que o São Paulo deu, de time pequeno mesmo. Bom, já que você falou de atuações bosta e merda do São Paulo nos últimos Brasileirões, uma coisa é você em determinados jogos você ir mal. E o São Paulo mesmo mal, mostrando péssimos desempenhos, nunca foi rebaixado. Pergunte aí para qualquer torcedor se trocaria partidas isoladas que mostrou péssimos e baixos desempenhos por um rebaixamento. Eu acho que nenhum torcedor gostaria de passar a vergonha de ser rebaixado. É como eu disse, cara, é muito cômodo o rival que está em alta hoje, na última década, vencendo tudo, fazer essa comparação com o São Paulo. Por isso que eu disse, é muito cômodo você pegar o momento do Palmeiras e fazer essas comparações com a desgraça atual do São Paulo. Mas graças a Deus, nunca chegamos ao ponto de ser rebaixado 2 vezes e quase cair numa 3ª vez. E eu confesso para vocês, eu estava com muita dó do Palmeiras nessa época, onde estava para cair naquela última rodada, onde o Santos, se eu não estiver enganado agora, acabou salvando o Palmeiras. Cara, eu confesso, eu tava com dó do Palmeiras. Eu tava com dó, eu não queria que fosse rebaixado pelo bem do futebol. E mesmo São Paulo mal pra caramba, igual você disse, e com muita razão, nessa última década, o São Paulo e alguns brasileiros passou vergonha de fato, só que nunca passou a vergonha máxima, que é ser rebaixado. E o Palmeiras conseguiu essa proeza em uma única década, cair 2 vezes, 2002 e 2012. Então, pra você ver o meu sentimento nessa época, cara, era de dó. Tava com pena do Palmeiras. E mesmo assim, eu não teria coragem de chegar no ponto de falar que o Palmeiras tá uma bosta. E pra estar numa 2ª divisão 2 vezes, meu amigo, não sei nem que palavra usar. Você citou aí o Wesley indo pro São Paulo, o Allan Kardec, eu senti uma magoazinha sua com isso. Então, se o São Paulo não valorizar, o caminho natural é que ele vista a camisa de outro clube. E pode vestir a camisa do Palmeiras, sim. Se rasguem à vontade, mas essa é a realidade. Pode vestir, sim. Agora, eu não tenho culpa que a nossa presidente tenha uma postura mais cordial com o São Paulo. Mas o São Paulo nunca pensou 2 vezes em tirar o Wilsinho do Palmeiras, não pensou 2 vezes no Kardec e uma série de outros jogadores que o São Paulo tirou do Palmeiras ou atravessou negociações. É, Fernando, pelo jeito você se rasgou bastante nas épocas que o Wilsinho, o Allan Kardec e o Wesley foram pro São Paulo, hein? Deu pra sentir daqui o seu desespero, mano. Eu acho que é por isso que vocês querem o Luan, pra meio que dar o troco e dar aquela zoadinha de leve. E referente ao Aidar que você acabou citando, com o Aidar eu concordo, que realmente esse cara foi um babaca na história de São Paulo. Esse cara não deveria jamais pisar no São Paulo. E o que o Aidar fez na época, onde ele comeu banana e falou que o Palmeiras se apequenou, você pode perguntar pra qualquer São Paulino, que nenhum concorda com a postura que ele teve. A postura que esse cara teve não representa o que é o São Paulo Futebol Clube. Você acabou citando ele no vídeo, mas isso não é o São Paulo. É uma pessoa que acabou ali assumindo o São Paulo, que acabou manchando de fato a imagem do São Paulo com essa postura que ele teve, que foi horrorosa. Agora ele acabou falando da janela de transferências do São Paulo, e tem um ponto ali que ele acabou se equivocando, se liga aí. O São Paulo, se pegar a janela de transferências e fosse isso no Palmeiras, a grande novidade do São Paulo foi o Wellington Rato, a grande contratação. Bom, aqui a gente pode considerar o Jagson Mendes, que é um jogador equatoriano, jogou Copa do Mundo, e para você ver, o São Paulo mesmo em uma situação horrorosa financeiramente, ainda conseguiu trazer um jogador que atuou na Copa. Sendo assim, a grande contratação do São Paulo na temporada não foi o Wellington Rato, foi o Jagson Mendes. Perdeu a sua identidade de um clube vencedor, tá? Que era, obviamente era. Tanto é que era uma pedra no sapato do Palmeiras. Eu cresci vendo o São Paulo sendo uma pedra no sapato do Palmeiras. Hoje é no máximo aquela areinha, sabe? Aquela areinha que entra às vezes no tênis, assim. É no máximo, não é uma pedra mais. É uma areinha, um farelo. É isso, tá? Bom, Fernando, São Paulo não é, cara, uma areinha no sapato do Palmeiras.
Mesmo o Palmeiras em alta, com grande investimento, e o São Paulo nessa década horrorosa, que nós reconhecemos isso, ainda conseguiu eliminar vocês do Paulistão, ganhou um título paulista em cima de vocês e ainda eliminou vocês de uma Copa do Brasil, meu parceiro. Pra quem é uma bosta, mano, olha, imagine se não fosse, hein? O São Paulo, mesmo mal das pernas, consegue esses feitos em cima de vocês. E mesmo nessa última década, o São Paulo mal pra caramba, vocês bem, ganhando títulos com um excelente patrocinador, o São Paulo ainda tem a sua terceira maior torcida. Mas já que você, Fernando, contextualizou bastante, vamos falar um pouquinho de história aqui rapidinho, tá? O São Paulo encarou o Palmeiras 20 vezes em mata-mata e eliminou vocês 15, cara. Em confrontos em Libertadores, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram 10 vezes. São Paulo venceu 6 vezes, teve 3 empates e apenas uma derrota pra vocês. E eu não consigo imaginar o quão frustrante é pra vocês, cara, chegar em 3 mundiais e voltar as 3 vezes sem a taça. Bom, Fernando, você é inteligente o suficiente para reconhecer que você levou esse vídeo com uma certa provocaçãozinha ao São Paulo, um certo rancor, mas é difícil para nós ver um rival chegar e chamar o nosso time de bosta, por mais que entendemos que esteja em uma situação ruim. Uma coisa somos nós torcedores em um pós-jogo, ficar puto, acabar xingando o time, essas coisas todas. Mas ver um rival que passou por diversas situações horríveis e chegar num ponto que o seu time está em alta e meio que tentar se sobressair em cima do seu rival, eu não acho legal. E para fechar essa fala sua que eu vou soltar agora, aí você brincou. Basicamente que aquele Mundial que o Palmeiras tinha feito foi um Mundial abaixo e vexatório. Aquele Mundial foi abaixo? E qual Mundial do Palmeiras foi bom? Palmeiras foi Palmeiras e Mundiais. Não entenda como um desrespeito esse vídeo, como eu não entendi aquele seu, mas é uma resposta nossa, cara. É o sentimento do torcedor são paulino. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço.